aqui quero deixar isso muito claro para as professoras e para os professores deste país. E quero dizê-lo neste momento com muita clareza, e quem conhece o meu trajeto público, o professor Seabra Santos conhece e coincidiu nessa altura como reitor da nossa Universidade de Coimbra. Eu era deputado na Comissão de Educação e presidi essa Comissão de Educação. E sempre tive para mim presente que o papel dos professores num projeto educativo no nosso país é insubstituível. E que os professores motivados, dignificados e valorizados são do melhor que nós temos para poder criar uma verdadeira estratégia de educação e de valorização das novas gerações de portugueses. Educar e ensinar compensa. E nós temos que encontrar formas de valorização da carreira docente. Temos que encontrar formas de dignificação do estatuto do professor, para que tenhamos nas escolas professoras e professores motivados. Estou muito de acordo com a ideia defendida da autonomia das nossas escolas. Autonomia com responsabilização. Onde o Ministério da Educação seja um Ministério de orientação de políticas educativas e não um Ministério da Administração Educativa. Isto é fundamental que cada professor, cada professora, cada aluno, cada aluna, cada auxiliar, cada envolvente dessa comunidade escolar possa sentir graus de liberdade e de autonomia para poder, de acordo com aquilo que é a orientação política e educativa do país, realizar a sua tarefa ao nível local. E por isso, a contratualização, como já acontece, ou avançar para experiências sustentáveis, sólidas, sérias, rigorosas, que sejam depois objeto de avaliação, de modo a dotar as nossas escolas de mais autonomia, é perfeitamente indispensável no nosso país. Nós temos uma tradição centralista que corta inteligência, que corta criatividade, que corta dinamismo. E um país que precisa tanto do seu capital humano, dos seus professores, precisa também de lhes dar um sinal de confiança, de acreditar neles próprios e de lhes dar esses espaços de autonomia para que o projeto educativo de cada escola possa ser realizado em consonância com objetivos nacionais. Dou um exemplo. Nós precisamos de continuar a combater o insucesso escolar. Nós precisamos de continuar a combater esse flagelo. Mas essa é uma orientação que cabe ao Ministério da Educação, que cabe a um governo. Mas a concretização desse combate em cada comunidade escolar, em cada território escolar, isso deve pertencer a quem está no terreno, a quem conhece a realidade, às autarquias, às escolas, aos professores, aos encarregados de educação. E não deve ser apenas a escola a ter essa tarefa. Devem ser diversas entidades e diversos atores que devem concretizar esse objetivo. Em termos de gestão da própria escola, eu recordo-me, há uns anos atrás, que se discutia muito o modelo de direção ou de gestão da escola. Se esse modelo deveria ser um modelo através de um conselho diretivo, de um conselho de gestão, se devia ter um diretor. Eu nunca percebi porque é que nós não deixamos à escola essa decisão. E de podermos ter neste país escolas que possam ter numa escola um conselho diretivo, outras um conselho de gestão, outras um diretor. Só um Estado centralista que desconfia dos seus professores é que não pode atrever-se a tomar uma iniciativa desta natureza, porque avançar nesta natureza significa confiar nas professoras e nos professores, na comunidade de escola, para que eles possam organizar-se da melhor forma e poderem, de alguma forma, gerir a sua escola em função dos objetivos que são definidos. Mas também quero falar da autonomia. O professor Seabra Santos referiu aqui que a autonomia precisa de ser racional. E, de facto, nós falamos sempre muito em conceitos, em objetivos, mas depois nem sempre os acompanhamos com as medidas e os instrumentos necessários para a sua concretização. Eu defendo um contrato de confiança com as universidades e com os politécnicos do ensino superior. E considero que o país perde energias e perde tempo cada vez que tem que se reunir reitores de um lado ou presidentes dos politécnicos com o Ministério da Educação ou o Ministério das Finanças para discutir o dinheiro ou para discutir o orçamento. O nosso país tem dificuldades e os próximos tempos não serão de facilidades. Mas é necessário que haja
confiança e que haja um contrato de confiança plurianual entre os estabelecimentos de ensino superior e o próprio Ministério da Educação. Para quê? Para que as universidades e os politécnicos se dediquem àquilo que é a sua função. Ensinar, investigar e fazer com que as nossas universidades e o ensino politécnico em Portugal seja de excelência e seja de qualidade. Isso só pode ser feito se houver uma contratualização plurianual, com rigor e com compromisso. Falei-vos de ciência e falei-vos de investigação. O nosso país fez um progresso enorme, sobretudo nos últimos anos do governo socialista. E de um momento para o outro, há um desacelerar, há um desinvestimento na área da ciência e na área da investigação. E vejam como é que este governo tratou esse assunto. Apareceu um dia a notícia que tinha havido um corte em centenas e centenas, milhares de bolsas, que em vez de terem sido atribuídas, foram recusadas. Perante a pressão social e a pressão pública, o que é que aconteceu? O governo disse, bem, vejam lá se arranjam aí uns trocos para arranjar mais umas bolsas para ver se calamos as pessoas. Isto não é forma de governar. E muito menos é forma de encarar uma estratégia nacional de ciência e de investigação que o nosso país precisa para introduzir inovação no nosso tecido produtivo.